bem-vinda, Cris. Muito obrigada É. pela presença. Boa noite, Rosângela. Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria falar sobre esse tema, né? Obrigada. Como eu estava falando, né, ela lê, bebe de muitas fontes, de muitos autores, mas como eu acabei de ler o parágrafo do Paulo Freire, o mais importante é como esta mulher, né, conseguiu sintetizar e fazer um trabalho lindíssimo, que toda segunda-feira ela faz lives, né, para dividindo o conhecimento dela. É um trabalho social também, né, um trabalho lindíssimo social. Tô com a mãozinha gelada. Esfrega, esfrega uma mão na Prega. outra, deixa isso circular. É, Olha aí, já vi que entrou a Casa dos Sonhos Leitura, a Nice, que também faz um trabalho lindo. Eu queria ressaltar, você estava falando desse capítulo, né, que eu traço as ressonâncias entre a biblioterapia e o Paulo Freire, para ressaltar como ele enaltecia a comunhão, que a gente se educa, a gente se liberta e a gente se cura em comunhão. E é nessa frequência que vibra a proposta das práticas integrativas, né? Porque a gente é um emaranhado de coisas e não é um só especialista. Tem até uma frase boa do Milor, Rosângela, que ele fala assim: especialista é aquele que só não ignora uma coisa. Então, esse olhar do todo, né? Eu sou tão apaixonada por essa proposta, e é sobre isso que a gente vai falar, né? A vocação da leitura como prática integrativa, porque é lindo, maravilhoso, né? O SUS com a proposta das PICs. E, para quem não sabe, me corrija, Rosângela, se eu estiver errada, são 29 práticas integrativas que já são reconhecidas, que elas trazem benefícios sistêmicos para a saúde? Não são 29, não é isso? eu não sei, meu público, me ajude, são 29 mesmo ou aumentaram? Porque assim, eu publiquei em 2019 um capítulo nesse livro das práticas integrativas e complementares no SUS. Ele foi organizado pela Vera Lúcia Freitag e o Márcio Rossato Badic. Depois eu escrevo aí nos comentários essa referência, né? O reconhecimento de técnicas milenares no cuidado da saúde contemporânea. Mas como a lei, ela prática incorporada. Mas alguns exemplos vocês devem conhecer, né? Você é uma terapeuta integral, então você trabalha com acupuntura, não é? Você trabalha com reiki? Diz aí o seu o seu menu de cuidados, Rosângela. Você trabalha com o quê? Eu sou uma psicóloga acupunturista, quiropata, trabalho com reiki também. E, né, graças à sua intervenção, conhecer seu trabalho, sou da Bibliofamília, né? E tenho praticado isso no consultório também. Então, além dessas que você falou, faz parte assim das PICs das constelações familiares. Ó, tá aqui a Cristina Lúcia, ela é consteladora também. A constelação tem um outro olhar para certas patologias. Então, essa que é a beleza, né? Você poder ver por outras perspectivas. Porque se você para pensar, o diagnóstico é uma leitura. E então, quando você tem um diagnóstico, se você for a profissionais diferentes, cada um vai te oferecer uma leitura diferente. Por isso que é maravilhoso quando tem essas equipes multidisciplinares, interdisciplinares, se debruçando sobre alguém. A leitura daquele sintoma vai ser muito mais ampliada.
E como toda leitura, ela requer tempo, né? Às vezes, por falta de tempo, se generaliza alguma coisa e dá logo um antibiótico, um anti-inflamatório. Só que isso não vai na raiz do problema, né? É por isso que quem toma medicação psiquiátrica precisa fazer terapia. Porque a medicação psiquiátrica, ela vai permitir que a pessoa retome as suas atividades. Mas ela não vai resolver o problema raiz. Então, é um processo, né? Eu quero começar, Rosângela, já que é a biblioterapia, eu sempre costumo dizer assim, quando eu recebo um convite, os livros já começam a se manifestar querendo participar, né? Mas antes de você falar desses livros, eu quero falar desses 3 que eu tenho aqui na mão. Né? Eu já citei, esse é o último lançamento dela. Biblioterapia, Cais dos Sopros Vitais. Este, da temática da biblioterapia, foi o primeiro, né, Cris? Foi. O que eu quero falar sobre esse livro? Esta mulher, ela não se esconde. Ela não se esconde. Ela conta tudo. Tudo que ela sabe, ela conta nesses 2 livros. E ela vai citar vários poemas e muitos deles estão aqui. Né? Então, é uma referência, mesmo que você não queira praticar a biblioterapia, eu sugiro que vocês adquiram esses 2 livros, porque eles são maravilhosos nas citações. Ela tem essa paixão por todos esses autores consagrados, mas tem um do qual ela me fez me apaixonar, que ela trabalha muito com esse poema. As feridas não sangram para fora, elas escorrem para dentro, corroem a alma, e nada faz secar as feridas mal curadas, senão abri-las novamente para que esvaziem, afinal. Henrique Chaldon, que é um marceneiro que trabalha lá perto da casa da Cris, né? Então, ela é uma fomentadora. E aí ela tem um trabalho com quintais, aonde o próximo eu estarei. Tá no prelo. Tá no prelo. E são autorias, né? Aqui nós temos a Elizabeth Pinheiro. Ó, a Valdete entrou, Valdete é uma das escritoras. Exatamente. E tem uma pessoa aqui especial, que eu devia ter marcado a página dela, que a Rô, que está aqui, a minha xará. Rosângela Travassos, psicopedagoga, faz biblioterapia com pacientes adictos em drogas, com cada história incrível. Está fazendo um trabalho lindo. E aqui nós temos uma pessoa muito especial que já fez a live comigo, que é a Sandra Ronca. Então, eu participei de um festival do Infinito nesse final de semana, onde eles fizeram o lançamento de uma antologia de pacientes. E aí, quando eles lançaram o vídeo, quando voltou para o pessoal que estava apresentando, estava todo mundo chorando, porque o vídeo... o que eles fizeram foi muito interessante. Eles filmaram na hora, acho que fizeram um trato, né? Que filmaram na hora que cada um recebeu o seu livro. Olha, a Rosângela entrou, olha aqui. Que bom que você escutou, tá mandando beijocas, que bom. Mas isso que você está falando, Rosângela, é fundamental, né? Que é trazer o paciente, eu chamo de impaciente. Ninguém mais tem paciência, né? Mas é trazer o paciente para o protagonismo do cuidado. Isso é Paulo Freire também. Isso é pedagogia da autonomia. Você vê como a pandemia, né, naquele momento mais preocupante, que foi a partir de março do ano passado, quem fazia fisioterapia não pôde ir. Quem fazia pilates deixou de ir. Então, assim, imagina... Quem tinha que conviver com as suas próprias dores crônicas. E eu vi os fisioterapeutas ensinando autonomia, ensinando a criatividade,
Porque hoje a gente dá muito poder para o médico, né? E a gente confia plenamente que ele vai ter a rota do nosso restabelecimento, e isso requer autoconhecimento. Ninguém melhor do que nós para conhecer o que faz melhorar o nosso estado, o que faz abaixar a nossa imunidade, a nossa resistência. Eu sou muito influenciada por aquele livro A Imaginação na Cura, da Jane Achterberg. Ela é uma pesquisadora. Esse livro tem uma linguagem científica, mas o que ela diz lá? Que os antepassados dos médicos eram os xamãs, os curandeiros, os pajés. E que hoje, quando a gente sente algum problema e procura um médico, na maior parte das vezes, porque há exceções, ele nem olha para a cara da gente. Ele não tem tempo, ele nem quer escutar a história do nosso sintoma. Ele vai logo pedindo 10 exames, depois ele vai olhar para os exames, não vai conversar com você e vai medicar o sintoma. Eu repito, há exceções, mas em grande parte é assim. E aí o que a Jane Achterberg vai dizer? O pajé, o xamã, ele tem uma leitura diferente. Para ele, se a pessoa ficou doente, quer dizer que a alma desprendeu do corpo. E quando o corpo está longe da alma, ele fica fraco. Então, o que é que ele faz para restabelecer o estado de saúde? Ele usa todo o arsenal dele para ativar a imaginação, para fazer uma viagem, para resgatar essa alma, porque quando a gente está com a nossa alma, a gente acessa recursos de autocura. Isso está em ressonância com James Hillman, né? Eu vi que nas suas divulgações você colocou, ele tem um livro que se chama Ficções que Curam. Então, ele fala isso. Antes de curar a pessoa, a gente tem que curar a história na qual ela se imagina. Então, ele rearruma a história, faz uma releitura, vamos dizer assim, né? E é curioso que eu falando isso, eu me lembro assim, na verdade, eu fui atravessada pela biblioterapia, não foi uma coisa que eu desejei, procurei. Não, isso me atravessou e mudou radicalmente o meu caminho. Foi lá em 2010, eu estava concluindo o meu curso de psicologia tardiamente. Tive que fazer estágio clínico, eu não pensava em ser psicóloga clínica. E aí eu atendi, a minha primeira paciente foi uma mulher em que o marido dela tinha morrido durante uma relação sexual com ela. Isso já tinham passado 2 anos, ela sofria de síndrome do pânico, ela estava em estado mais grave, já não, muita dificuldade de sair de casa, não estava trabalhando, não estava estudando, uma relação complicada com os filhos, e ela tinha sido encaminhada pelo médico. Quantas vezes que a gente vê isso, né? A gente está todo craquelado e o médico diz que a gente não tem nada, isso é da cabeça, né? E aí encaminha para o psicólogo, né? E aí a gente foi trabalhando isso, né? Teve uma intervenção com um livro infantil que ela começou a se permitir fazer o luto dessa perda e ela teve uma releitura. Porque a gente foi conversando. Como é que você pode achar que você é responsável? Ela se sentia assim, como se ela tivesse matado o marido, né? Como é que você pode interpretar que você matou o seu marido se você estava dando amor para ele? Então, ela foi rearrumando essa história. E aí, os livros ajudam muito nisso. Porque tem certas coisas que são tão doídas que a gente não consegue nem falar. Mas aí vem a poesia, cheia de fendas, de buracos, e aí vai capturando. Então, deixa eu dizer uma poesiazinha do Drummond, Rosângela. Olha aqui, eu estou com a nova reunião, 23 livros de poesia do Drummond. Ele tem um poema que se chama Verdade.
e diz assim: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplandia seus fogos. Era dividida em metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela. E carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Eu quis trazer isso porque um diagnóstico não é uma verdade, é uma leitura. E é isso, né? É como se fosse uma fresta que passa só um pedacinho. Uma das coisas que mais me encantaram no seu trabalho é essa questão da relação com o diagnóstico que não tem importância, né? E me fez entender uma coisa muito significativa, que quando você tem um diagnóstico, ele não é um padrão de comportamento que é igual em todas as pessoas, né? Então, é a versão dessa pessoa com aquele diagnóstico. Se é uma versão da pessoa, se você muda essa estrutura emocional, né, psicológica dessa pessoa, se você trabalha essa saúde mental, esses sintomas também modificam. Modificam desde de mudar de aspecto, quanto diminuir ou extinguir de manifestação, né? Então, se é a doença no indivíduo, se o indivíduo muda, essa doença também muda. É maravilhoso isso. E de uma maneira muito sutil, né? Porque ela nem percebe que está sendo tratada desta maneira, né? Isso eu aprendi muito fortemente. Uma grande mestra inspiradora para mim é a Anísia da Silveira, né? Que revolucionou o tratamento da psiquiatria e que tem vídeos dela dizendo que ela preferia 1000 vezes ler Machado de Assis, Dostoiévski e os poetas para entender os pacientes nos seus múltiplos estados de ser do que os grossos manuais de psiquiatria. Ela ficava muito brava quando reduzia alguém ao rótulo do diagnóstico. E se a gente parar para observar, ao longo dos anos, os DSMs vão se atualizando, né? As nomenclaturas vão se atualizando. Há um tempo atrás, a homossexualidade era tida como doença. Na verdade, era uma ignorância, não é? Então, esses nomes, eles vão mudando. Me fez lembrar também, isso que você falou, Rosângela, de um livro que eu nem separei aqui, olha. Que é da Glória Quirinos, Sintomas de Poesia na Infância. Ela começou a observar que tinha uma queixa, hoje em dia, é muito triste isso, né? Tem muitas crianças sendo medicadas, Ritalina e outras coisas, né? E aí, ela, como uma escritora e muito fazedora de poesia, ela foi observando a crítica que se fazia às crianças, né? Cabeça de vento, aquela coisa de não ficar quieto. E ela, sem questionar certas pesquisas no campo da saúde mental e dessas patologias,
ela começou a identificar que tem sintomas de poesia, né? Essas crianças estavam só sendo crianças. Ela até cita um poema do Drummond, do Doutor Epaminondas, né? Que uma mãe leva o filho e o Doutor Epaminondas fala assim: ele está com sintomas de poesia. Então ela faz um livro com um catálogo e que a gente se identifica muito. Então, por mais que a pessoa tenha qualquer diferença, vamos dizer assim, ela não precisa ser reduzida a isso, né? Então, quando chega alguém aqui no consultório, eu atendi recentemente uma pessoa que chegou encaminhada por um médico e ela estava com síndrome de burnout. E é engraçado, porque quando o termo é em inglês, quer dizer um esgotamento, né? Quando o termo é em inglês, parece que é até mais importante, né? Eu tenho burnout. Às vezes, aquilo vira até um trunfo para conquistar certas regalias. Olha, deve estar gente aí querendo atacar pedra em mim, né? Mas a primeira coisa que eu faço é justamente me conta a sua história sem o sintoma. Eu quero saber de você. Que é o que a doutora Ana Cláudia Quintana, né? Ela tem aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e tantos outros, e faz um trabalho que eu sou muito admiradora. A questão dos cuidados paliativos é uma grande inspiração para todos nós. Porque quando, né, ela atua principalmente quando o corpo físico já não tem mais cura. Mas quando é assim, os outros corpos estão super disponíveis. O corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, eles estão a toda. Então, o que ela faz? Ela quer saber dessa pessoa. Quais são os prazeres dela? Gosta de futebol? Qual a comida que gosta? E aí ela vai buscar todas as possibilidades de nutrir essa alma. Não é lindo isso? Possibilitando aumento de tempo de vida com qualidade de vida. Esse é o mais importante, né? Mas isso devia ser para qualquer situação, não só chegar ao estágio dos cuidados paliativos, né? Talvez se a gente desse essa qualidade de atenção, não chegasse a esse extremo, né? Eu A acho Nice está muito. falando aqui que ela ama esse livro que você citou. Pois é. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo, né? Que a gente está aqui dizendo a vocação da leitura como prática integrativa. Porque eu estava dizendo que eu escrevi um capítulo nesse livro, mas na verdade a biblioterapia ainda não faz parte dessas práticas reconhecidas. E isso é uma luta, né, que vai permitir, a partir do momento que ela entra, que ela é reconhecida, começam a ter editais pelo Brasil, começam a contratar pessoas para executar esse trabalho. Então, um pioneirismo nesse sentido é feito através da Associação Viva e Deixe Viver, né, criada pelo Valdir Cimino, e ela está espalhada em algumas capitais do Brasil e alcança muitos hospitais. Então, são voluntários que agora na pandemia eles estão até retornando com todos os cuidados, né? Eu fui já voluntária 2 anos desse projeto, então é uma leitura para crianças internadas. E o Viva e Deixa Viver tem um site, e nesse site tem um lugar especificamente para as pesquisas nesse sentido. E é só vivenciar ou só ler a respeito que é
fato a contribuição das leituras nos leitos hospitalares. Então, independente, às vezes a criança está queimada, ela está em sofrimento. A gente, quando está num hospital, eu costumo dizer assim, que a gente tem uma imaginação muito fértil. Só que ela vai para o pior que pode acontecer. Né? A gente começa a sentir alguma coisa, ai, já acha que é uma coisa terminal. Não é assim? É curioso isso. Então, nos espaços de saúde, paira uma tensão, uma preocupação, um medo, né? Muita ansiedade. Então, cabe dizer assim que cada época tem os seus males. E a época que a gente vive, os males são neuronais. Quem é que não tem ansiedade, pânico, depressão, né? Então, isso aí nós todos podemos nos abraçar, porque uns mais e outros menos, mas estamos todos ansiosos. Então, a gente entra no hospital com aquela atmosfera, né? Tanto na sala de espera, quanto nos quartos, nas enfermarias, quanto nos espaços dos profissionais de saúde, que estão mais esgotados do que nunca, né? Então, quando há permissão, porque uma das premissas do Viva é não ser imposto, né? Então, a gente chega como contador de história e oferece. Eu fiz isso também no Hospital Antônio Pedro, no setor de oncologia. Tem a Denise Viana, que dá uma formação de cuidar de quem cuida, usando várias linguagens da arte-terapia. E aí eu chegava com um cardápio de poesia para quem estava recebendo quimioterapia. E já participante do Vivo, eu chegava com essa abordagem: dá licença, eu tenho aqui um cardápio de poesia, você gostaria de ouvir? Então, se a pessoa dissesse não, a gente tinha um profundo respeito por isso. Porque quando a pessoa está nessa situação, ela é submetida a uma série de procedimentos invasivos, né? Então, ela poder dizer não e ser respeitada é um presente, né? Mas, na maioria das vezes, o povo queria. Porque imagina, ficar horas ali, né? E aí, era muito curioso. Porque, sei lá, eu botava lá, eu fazia um cardápio mesmo, botava a fotografia dos poetas e botava um nome. E aí, não tinha jeito, né? Um dos mais amados era o Vinícius de Moraes, aquele de todo ao seu amor, serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto. Aí, ia dizendo isso, era instantâneo a mudança do clima no lugar. De repente, um outro, que estava lá do outro lado, falava assim: ah, eu sou poeta. Ah, pronto, riscou o fósforo, né? É mesmo? Sabe alguma poesia sua de cor? Se soubesse, ele começava a dizer. Aí, a equipe de enfermeiros começava a brincar com um e com o outro. Então, existe uma frequência diferenciada que a poesia deixa a gente. Saiu recentemente aí, tem alguns meses, um arquivo no The New York Times, Dr. Rosenthal, falando que enquanto não se descobre uma vacina definitiva, né? Que essa coisa aí fica se transmutando, já estamos aí na terceira dose, não sabemos o dia de amanhã. Então ele fala que a gente tem que se vacinar com poesia. E eu sou testemunha disso. A frequência poética eleva a nossa imunidade. Aí entra o Mia Couto, né? Com a imunodeficiência, humanodeficiência, né? Pois é, que está aí espalhado. Mas eu estou aqui com alguns livros no colo e eu queria mostrar esse aqui, que é da Ângela Pupin, que se chama Escritas Libertárias. Então, isso foi fruto de um acompanhamento psicológico com biblioterapia, né? Então,
ela estava sofrendo muito porque estava se separando de uma relação de 40 anos. E aí a gente vê que tem uma estreita relação com o sintoma, né? Porque o sintoma é um grito de socorro do corpo, que quando é ouvido, quando é dialogado, vai para um caminho de cura, né? Ou de cuidado. E quando não é ouvido, ele vai ficando cada vez mais complicado. Vai ficando crônico, né? Vai ficando... Eu tinha um professor que ele falava assim, não existe sintoma teimoso, existe pessoa teimosa. Aquilo até hoje fica martelando na minha cabeça. Então, a Ângela, além de estar vivendo um processo de separação de um casamento de 40 anos, ela rompeu com uma parede do intestino. E ela ficou numa situação de quase morte. Então, imagina, uma sensação de desamparo. É como se tivesse tirado o chão. E como é que faz? E aí a gente foi trabalhando, né? Tem até o TED Talks que eu participei na Unirio, eu falo dela. E a gente foi usando a Clarice Lispector, na Paixão Segundo GH, na primeira página, ela fala assim, eu perdi uma terceira perna que me impedia de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Então ela foi reconhecendo que aquele casamento era uma terceira perna. E aí tem um verso que hoje ela diz assim, como se fosse um estandarte, né? Que é bom para todos nós, que é Cecília Meirelles, que está aniversariando agora em novembro. Ela diz assim, aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. E fui incentivando muito que ela escrevesse, porque isso para mim é muito importante. A gente está falando da leitura como prática integrativa, mas eu diria que também é a oralidade, né? Eu acho que a leitura ela é uma isca para a gente começar a falar. Então, falar, se expressar é um caminho de saúde. Tem até aquela frase, morreu engasgado com as palavras que não disse. Tem uma frase que está aí no livro, né, no Vivências em Biblioterapia, que é do Tiago de Mello, que eu uso muito, o que não fiz ficou vivo pelo avesso. O que você não fala também fica vivo pelo avesso, e isso às vezes se transforma em nós, em caroços dentro da gente. A Viviane Mosé tem um poema que eu adoro, que ela fala, a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Palavras calcificadas que poderiam um dia ter sido poema, mas não. As pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Então, isso que não flui faz caroço dentro da gente, dá inflamação. Olha, a Nilva está escrevendo aí, ó. Quando a boca fala, os órgãos saram. Tem um livro da Eva Funari que se chama Nós. Nós de nó mesmo. Então, ela foi engolindo as coisas, aí foi fazendo um nó no dedo, um nó na garganta, um nó no nariz. E aí ela acaba saindo da cidade que ela não consegue mais esconder os nós. Que é isso que a gente faz com sintoma, né? A gente tenta esconder. Né? Tem uma hora que não dá mais para esconder. E aí essa personagem encontra uma pessoa que é parecida com ela, que também tem nós, e essa pessoa ensina para ela que se ela falar, o nó vai desatando. É um livro que eu também uso muito aqui no consultório. Então é assim que as histórias vão inspirando as pessoas. Porque a pessoa se identifica. Muitas vezes elas falam assim para mim, esse personagem sou eu. E aí o personagem vai num caminho que mostra pra gente o que pode ser feito, né?
Então, a escrita, ela faz parte desse processo porque a gente leu para ver que não está sozinho, que não é só a gente que passa por isso. Hoje em dia tem tanta gente sofrendo muito com o luto, né? O luto é universal. E esses mestres escritores escrevem de uma maneira tão bonita que permite que a gente pise nesse campo minado, esse campo que a gente teme tanto, né? Então, a gente lê, a gente fala sobre isso, e quando chega na escrita, para mim é uma culminação, porque você está deixando de ser vítima e está passando a ser autor. E eu costumo dizer assim, que tem dois processos, que foi o que a Ângela viveu. Por que a escrita libertária? Ela foi expurgando. Não tem pus, né? É uma coisa que inflama tanto e o corpo está botando para fora. Ele está te ajudando. O sintoma é uma nata, né? É aquilo que sobe. Então é uma ajuda. O corpo é muito sábio. E então é uma escrita para expurgar primeiro, para limpar, que você não precisa nem mostrar para alguém, porque às vezes vem umas coisas muito brabas, né? Você pode rasgar, jogar no lixo, mas você tem que cuidar desse lixo. O lixo psíquico é um lixo muito tóxico. A gente está acostumado a lidar com esse lixo aí do cotidiano. Não tem o dia do lixeiro? Não tem o dia do lixo reciclável? Isso a gente cuida. E o lixo de dentro? Como é que a gente cuida? Então, fazer terapia é fundamental. É uma maneira de cuidar disso, né? E a escrita também. A escrita é um instrumento de autocuidado. Fala, você pegou um ar aí. A Maria Beatriz, ela falou que lembrou do Raul, do Raul da Ferrugem Azul. E eu me lembrei, não sei, eu me lembrei aqui que eu tô esticando o olho para pegar, mas eu não tô achando, que é o Rosa Formosa. Ah, André Taubeman, maravilhoso. O Rosa Formosa, ele vai na literatura infanto-juvenil, né, que é que eu me identifico, uma família que eu me identifico, e ele trabalha isso de uma maneira, a literatura infanto-juvenil, de uma maneira brincante, né? Pois é. Porque tem um livro do Ilan Bremen, que é baseado num conto árabe, que é A Senhora Verdade e a Dona História. Então, nesse conto, a Senhora Verdade vai nua para a praça. E aí ela é quase apedrejada. Que é isso? Que abuso? Ninguém quer saber da história nua. E aí ela saiu, ficou chorando e chegou a Dona História e quis saber o que aconteceu. Ela contou. E aí a Dona História teve uma ideia. Já sei, você vai voltar para a praça, mas você vai com as minhas roupas, com a minha maquiagem, com os meus adereços. E foi assim que a Dona Verdade, toda vestida de história, voltou à praça e todo mundo já foi fazendo aquela rodinha e foi ficando curioso e pediu para ela: conte-nos uma história. Então, essa ideia da metáfora, ela é fundamental. Uma vez eu ouvi, já não lembro quem disse isso, eu adoro citar as fontes, né? Então, quando eu não lembro, eu fico sofrendo, mas eu escutei numa dessas palestras que a literatura era como o espelho para você olhar para a medusa sem se petrificar, sabe? Então, é esse elemento intermediário, mas eu considero sinceramente que os livros são como espelhos de dentro. Então, eles têm essa linguagem da metáfora, da poesia, que diz sem dizer, que te convida, né? Que é um caminho do sensível. E eu queria ler um trecho, Rosângela, do
Eduardo Galeano, no livro dos Abraços, por conta do que a Nilva escreveu aí. Ele diz assim: quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos temos algo a dizer aos outros. Alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada. Então, o sintoma é o que muitas vezes aparece porque a gente não soube falar com as palavras. Eu tenho muitos pacientes, e eu fico muito feliz quando eu escuto isso, que dizem assim para mim: eu sinto um alívio muito grande, porque agora eu consigo me expressar. Eu consigo dizer o que eu não suporto mais. Eu consigo verbalizar o que eu não quero mais. O que me deixa muito feliz. O que me adoece. Então, a literatura, ela auxilia a gente ter força de dizer, porque a gente também já não se sente só. A gente vai dando a mão. Eu tinha um amigo que ele falava assim: ô Cris, a gente conversa com você, você vai dando esses autores pra gente, eu fico me sentindo um Robocop. Tem um aspecto, Cris, que eu queria ressaltar, que é a questão do leitor, né? O leitor, que é muito, muito diferente da questão da literatura da autoajuda, né? Que não tem comparação, mas o autor, o leitor, ele faz sempre uma adaptação, né? Assim como os contadores de história, quem lê, ele conta a história que ele entendeu, como repercutiu nele. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, que uma pessoa me mandou uma música um tempo atrás e eu não gostei. E para ela falou: nossa, mas para mim é tão... Aí hoje eu ouvi, eu estava com outro ouvido, em um outro momento meu. Aí eu escrevi para ela: hoje eu entendi o que você quis dizer, né? Então, um livro, ele vai, para uma pessoa pode fazer um grande efeito, para outra pessoa não, né? A primeira coisa que eu vi você falar foi Bartolomeu, e você falava sobre, você leu uma parte de um texto do corte da tomate de fatias finas, e aquilo, né, me levou para uma série de umas memórias, né? Então, é uma coisa de como essa literatura vai bater, e que memórias ela vai alcançar, né? Como ele vai repercutir. Maravilhoso. Você está me fazendo lembrar que tem uma frase que eu amo, que é da filha do Paulo Freire, a Madalena Freire, que ela fala que a alfabetização é leitura de si, leitura do outro, leitura do contexto, leitura do mundo, que nós somos constantemente alfabetizandos e alfabetizadores. E é isso que você falou. As coisas são um enigma. Elas são símbolos, elas permitem leituras as mais variadas, né? E aí eu queria trazer a Astrid Cabral, porque ela é uma das mais queridas, que eu mais gosto. Tem essa antologia pessoal, que ela tem um poema que se chama Conhecer-se. Diz assim: a gente se despe frente a espelhos e ousa enfrentar-se. Porém, não há mesmo como ver-se, blindada a alma e as costas inalcançáveis. Somos opacos, translúcidos apenas a radiografias. Contudo, resta a ânsia de bem nítido nos vermos na dimensão do real. Mas, por mais que nos olhemos, o eclipse é sempre total.
Eu quero reforçar isso porque daí a beleza dos trabalhos coletivos, das rodas, dos círculos. Porque na história do outro, eu vejo um pedaço meu. Então, é o que ela diz aqui, né? Que somos opacos, translúcidos apenas a radiografias. Então, a gente não consegue se ver. Nós somos esse eclipse. Mas a gente se vê num pedaço da história do outro. Diga, você está sorrindo aí. A Anice está falando que delícia de conversa, e a Anice eu conheci como a Sandra, como toda a Bibliofamília através de você, né? E acho muito interessante como a gente se ajuda, como a gente a gente se vê, né? É uma família que, por identificação, né? Então a gente vai se nutrindo. Qualquer questão, a gente fala lá no grupo e aparece trocentas sugestões de literatura e a gente vai ampliando e com um pequeno vício de comprar livros, né? Vamos, tem esse, eu preciso desse. Cris, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei para você que não tinha, mas essa surgiu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre biblioterapia de fruição e clínica. Tá. Eu, sinceramente, não gosto dessas categorizações, né? Eu escrevi sobre isso no livro que eu publiquei em 2014. No que eu publiquei esse ano, eu já não sintonizo muito com essa separação. Mas, em teoria, seria o seguinte: a biblioterapia clínica é aquela de atendimento clínico individual, né? Então, eu sou psicóloga. Quando uma pessoa procura um apoio psicológico, ela está em sofrimento. Então, ela vai chegar e vai me contar a história dela. A partir do que eu vou escutando, é automático. Você vê que a gente está conversando, você está lembrando dos livros, né? É assim o atendimento. Então, se a pessoa começa a contar alguma situação, aí eu lembro do livro Nós. Se ela está com um nó aqui e tal, eu posso pegar esse livro Nós, da Eva Funari, mostro para ela, e aí aquela história vai embora e vai reverberando com a pessoa, né? Então, esse que eu acho que é o trabalho mais bonito. É como se eu fosse uma relações públicas. Eu vou apresentar quem é que faz parte da sua família, a partir do contexto que você está vivendo. Então, isso é a biblioterapia clínica, um atendimento individual, né? E a biblioterapia de fruição seria isso que a gente faz para respirar, né? Então, a realidade, às vezes, está insuportável. Isso é muito baseado na Michelle Petit, na Arte de Ler, ou Como Resistir à Adversidade. Ela que pesquisou rodas de leitura, mediadores de leitura espalhados pelo mundo. Imagina, lugar assim, campo de refugiado, bomba, ela descreve isso, não é ficção não, é realidade. Bomba caindo e as pessoas continuam lendo, como se aquele espaço fosse uma casa simbólica, onde você encontra com a família de alma, onde as narrativas vão ter um senso estético. Por isso que a gente fala da literatura, que é uma escrita estética. Estética não é coisa de ser bonito, não. É de astesis, vem do grego, que é o sentir, que é o contrário de como a gente fica quando, por exemplo, a gente é muito medicado. A gente fica anestesiado. Tira a dor, mas também tira a sua capacidade de tomar conta da sua vida, né? Então, eu acho tão bonito nesses estudos mais aprofundados que eu fui pesquisando para divulgar o livro mais recente, eu achei uma coisa que eu achei maravilhosa, que foi Arte Índia. É um texto do Darcy Ribeiro, que está disponível aí nas redes sociais. Ele vem falando que a arte, para esses povos primitivos, elas têm um sentido diferente
do que pra gente, né? Então a gente aprecia, a gente vai em galeria de arte, a gente gosta, né, de uma roupa, de um adorno, uma coisa assim, mas para eles não. Para eles é como se fosse alcançar a ordem do mundo, é como se fosse uma cosmogonia, sabe? É colocar a coisa bela, estética, ela reúne. Então tem um ditado africano também, do Sotigui Koyaté, muita coisa pode nos dividir, mas só a sensibilidade nos une. Então que lugar é esse que a gente se encontra, né? Eu costumo dizer que são dois extremos opostos. Independente da nossa raça, cor, crença, partido político, time de futebol, tem dois lugares que todo mundo se encontra. É na dor, é no sofrimento, não é? No desamparo, no vazio existencial. E lá na outra ponta é a necessidade de beleza, de leveza. Então, a beleza estética, ela tem isso que nos une, né? Quando a gente fica encantado com alguma coisa, isso nos dá um senso de pertencimento, um senso de... Então, biblioterapia de fruição são encontros para nutrição. Pela biblioterapia de fruição que eu faço as lives, para a gente se alimentar. E isso também é inspirado em outro livro do Hillman. Eu sei que já falta pouco, mas é assim, né? Gente apaixonada, vai. Então, vou só falar isso e já passo a palavra para você. No Código do Ser, o Hillman fala assim, ele foi um psicólogo, né? Ele é um pós-junguiano maravilhoso. Então, ele fala o seguinte, que muitos e muitos problemas que levam as pessoas a buscar acompanhamento psicológico são as questões familiares, né? E aí, ele fala o seguinte, que a gente não devia gastar tanto tempo com isso, porque somos todos inacabados, e aí os nossos filhos eternamente vão nos culpar, e nós vamos culpar nossos pais. Mas ele diz no Código do Ser que isso é desperdício de tempo. Não adianta se debruçar sobre isso. Ele fala que, ao contrário, a gente tem que descobrir a nossa família de alma. Quem é que te inspira criativamente? Então, da mesma maneira que tem a árvore genealógica da tua família de sangue, procura desenhar, faz esse experimento. A sua árvore genealógica criativa. Quem é que te inspira? Então, eu já falei uma. Minha mãe é a Anísia da Silveira, minha mãe criativa, né? E o meu pai, sei lá, vou dizer que é o Jung. E assim vai. Tem tantos artistas, tem tantos escritores. Então, eu assumi o meu fluxo criativo em homenagem a essa minha família. E na Bibliofamília, né, eu costumo dizer que eu amo esse trabalho, porque ele faz com que a gente encontre pessoas muito especiais. Ó, a Edith acabou de entrar aí, você falou da Sandra. É a sua tia Edith que acaba de chegar, né? Então, é uma família maravilhosa, gente, é bom demais. Então tem aquele ditado africano também que é preciso uma tribo para educar uma criança. E nesses caminhos da constelação eu aprendi que a gente tem que tomar pai e mãe. O que é tomar? É aceitar do jeito que é, sabe? Que foi, mas não ficar direcionando a sua atenção para isso. Vai descobrir a sua família de alma. E o Hillman, nesse livro, Código do Ser, ele escreve: os livros podem ser os nossos mentores. Cris, infelizmente, né, eu adoraria ficar muito mais tempo. Me lembrou do que você estava falando, me lembrou uma live que um grupo de estudo que nós fizemos, que você trouxe aquele livro sem texto do dragão.
Lembra? Ah, Busca do Cavaleiro, Fernando Vilela. Eu acho que foi a Pupim que achou que era uma mulher, né? Lembra? Ah, muito legal aquilo. Então, esse episódio mostra que foi uma discussão, né? Que era uma heroína, que não era, e heroína não, um herói, né? E não era, e não sei o quê. E a Pupim falou, eu acho que é uma mulher. Se não me engano, foi ela. Então, a roda, ela traz uma riqueza, né? E nem sempre o texto é tão significativo, tanto que esse livro foi uma discussão muito interessante, né? Eu estou com medo de cair, né? Para quem veio aqui e não conhece a Cris, sigam ela na página dela, Cris Seixas, procure no YouTube, toda segunda-feira ela está lá trazendo material. Cecília Meirelles é a próxima, né, homenageada do trabalho dela. É algo que vocês vão ver que é extremamente relaxante, acolhedor, é uma experiência que vale a pena você ter. Cris, é, eu, eu vou ser repetitiva de falar o quanto eu te admiro e respeito você e o seu trabalho e o bem que você faz a todos que se aproximam e vai beber dessa fonte. Então, eu só posso dizer muito, 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 muito obrigado. E que a Maria Beatriz está dando parabéns para a gente. Vai ficar gravado, tá? A Valdete sempre é bom ouvir. Eu agradeço a todos que vieram aqui e espero que essa seja a primeira de muitos. Passo a palavra Muito para você bom. se despedir. Eu agradeço o convite, quero agradecer também a todos os poetas, escritores e profissionais do livro, né, que foram aqui evocados, porque eu sempre digo, gente, as pessoas me amam por causa deles, então eu tenho muito a agradecer para eles, né? É aquela história, né, que os talentos que a gente tem não são nossos, eles foram concedidos para a gente usar por um tempo, então é aproveitar essa oportunidade, né? E viver em plenitude. E se vier algum sintoma, conversa com ele. Como diz a Adélia Prado, minha fraqueza me põe no caminho certo. Ele está querendo te mostrar alguma coisa. Como diz esse título aqui, ó. A doença como caminho. Então, dialogue com o seu sistema, com teu sintoma, porque ele quer dizer alguma coisa, ele quer te mostrar que tem uma nova versão sua melhorada a caminho. Um beijo para todos. Muito obrigada. Obrigada, Eu que Rosângela. agradeço. Obrigada. Beijo para todos.